parte importante dos incidentes que eu tive que lidar enquanto CISO era de lidar com incidentes de negócio, nas plataformas de negócio, coisa que os CISOs, grande parte hoje no mercado, ainda não estão acostumados. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Redcast, seu primeiro podcast de cibersegurança do Brasil. Sou Eduardo Lopes, CEO aqui na Red Belt Security, e hoje falaremos sobre o tema cibersegurança não é apenas tecnologia, é negócio, a era do CISO estratégico. E como sempre, para falar desse assunto, sempre, a gente recebe pessoas aqui de altíssimo nível, altíssimo calibre. E vou ser muito sincero, tá? Me surpreendi com as pessoas que estão aqui conosco hoje, né? De verdade, sem palavras e agradecer muito. Ao meu lado aqui, Álvaro Teófilo, advisor de riscos digitais. Álvaro, muito obrigado por ter aceito o convite. Prazer. Demais. À minha frente, Jairo Cherniakovski, pronunciei corretamente? Perfeito. Maravilha. Conselheiro em Compliance e Risco. Jairo, muito obrigado por ter aceito o convite. Obrigado a vocês. E Renan Viana, gerente de segurança da informação na Amil. Renan, muito obrigado, viu? Prazer, meu. Bom, gente, hoje nós vamos falar então, de fato, sobre negócio, né? A gente tentar ali tirar um pouco sobre só tecnologia e talvez eu vou tentar trazer algumas frases aqui, alguns dados, como sempre, né? Baseado em dados, para a gente se discutir. É um formato um pouco diferente, estou com vocês três para realmente só jogar ali, talvez, aquela lenha na fogueira e a gente se debater aqui no bom sentido. Primeira frase é: os líderes de segurança mais preparados não são os melhores em tecnologia. São sim os melhores em negócio. Ou seja, estamos dizendo e afirmando, aqui Eduardo, tá? Afirmando que o perfil está mudando, se já não mudou em algumas cadeiras, né? E é uma pesquisa feita em maio deste ano pela Harvard Business Review, com 100 reviews, com 151 executivos de grandes empresas, sobre como esses líderes, né, estão ali lidando com o conselho de grandes empresas e daí em diante, mostrou que 71% dos executivos acreditam que tem sim financiamento adequado em cibersegurança. Parece bom, mas aí vem um ponto de incoerência desses dados, né? Apenas 39% desses mesmos executivos caracterizaram a postura de seus conselhos sobre riscos cibernéticos como proativa. Quer dizer claramente, será que estamos colocando dinheiro de forma correta e por que talvez os investimentos não estão no lugar correto? Isso está sendo muito debatido. E essa contradição entre os dados trazido pela Escola de Negócios, né, de Harvard mostra que as organizações ainda investem em cibersegurança sem direcionamento estratégico e muitas vezes adquirem soluções pontuais de CIEM, soluções pontuais de IAM, que talvez não integram ao negócio, tá ali olhando para a tecnologia. Mas nós também temos que colocar em pauta que, se o meu negócio é tecnologia, se o meu negócio é uma fintech, se o meu negócio, igual nós estamos conversando anteriormente, eu sou a ponte talvez para a realização de conexões, cibersegurança sim, eu preciso ser técnico em alguns momentos, eu preciso das melhores tecnologias. Então acho que vai depender muito também, acho, do meu estilo de negócio. Tudo isso é muito desafiador, né? Porque quando a gente fala de riscos cibernéticos, eles só aumentam. E nós trouxemos aqui um outro dado, que é do relatório global de violação de terceiros de 2025, da própria Security Scorecard, onde nós estamos aí com milhões, né, de investimentos. Estamos mostrando que 35,5% das violações que ocorreram em 2024 foram vinculadas ao acesso de terceiros. Tivemos uma grande agora, recentemente no Brasil, também quando nós falamos ali de acessos de terceiros, né? Então vamos lá, com 3 convidados extremamente excepcionais. Eu gostaria de perguntar, né, primeiro, Alvo, para você. Você sempre atuou ali muito próximo, acredito eu, né, conhecendo um pouco sua história. E depois eu gostaria que você trouxesse aqui, talvez antes de responder a pergunta, da onde você passou. Eu queria também até entender o que você está fazendo agora. Mas antes vocês sempre atuaram muito próximo de discussões estratégicas. Dessa visão de que cibersegurança é um papo estratégico. Você viu isso acontecer muito nos lugares que você passou, por ser grandes, né,
empresas ali do setor financeiro, ou não? Em todo lugar que você passa, você está vendo que realmente, há essa mudança de ser algo estratégico. Bom, são várias coisas. Primeiro, obrigado pelo convite, pela Red Belt, os colegas aqui de estar participando também, é muito legal. Eu, para quem não sabe, né, fui CISO de banco a vida, então passei mais de 20 anos em posições de liderança. Óbvio que, né, comecei carreira como todo mundo, né, Escovando byte ali escovando e Bitbite e isso do Citibank, eu até estava te comentando aqui antes, eu trabalhei vários anos no Citi, inclusive nesse prédio que a gente está aqui hoje tinha escritório. Eh E parti para uma carreira de CISO de banco, né, então fiquei aí quase 20 anos nesse papel, e talvez os bancos, eh, enxergaram o cibersegurança por uma razão muito simples, que é que as pessoas elas precisam confiar no dinheiro dela, que o dinheiro delas está no lugar correto, que não existe um risco. Então, não era opcional para um banco que segurança fosse algo discutível, né. Então, eu tive a vantagem ou a sorte de cair em ambientes que essa discussão sempre aconteceu, ao ponto de que segurança virou até uma vantagem competitiva para muita gente. Vários bancos usaram isso e continuam usando, apesar de que muitos deles de forma muito subliminar, né, não é uma coisa tão clara assim, mas o fato é isso. Sobre o tema anterior, eh, eu acho que mais do que virar um cara de negócio ou uma senhora de negócio, as CISOs mulheres, são pessoas que têm uma visão mais ampla da organização, de governança, de gestão de riscos, e tendo essas capacidades de visão mais ampla, essas pessoas elas vão ser mais capazes de gerenciar melhor esses temas ao seu redor, né. Tem uma segunda dimensão que é a expansão das funções também. Eu acho que os CISOs mais, chamemos de modernos, os que estão emergindo agora, para uma função, elas têm que começar a considerar que cyber é um pedaço da sua função, mas não mais só isso. A Microsoft em 2022 declarou, 2023 na verdade, que o seu Red Team, por sinal a gente está falando de Red Team aqui, que foi a primeira, segundo o que você me falou, as primeiras funções aqui da Red Belt, é que o Red Team da Microsoft vai ser o responsável pela governança dos algoritmos de AI da empresa. Então, a dos 3 grandes bancos, pelo menos 2 deles, segurança e fraude já é uma função unificada. Então, eh, eu acho que é mais uma amplitude maior de função do que propriamente, os CISOs vão entender mais o negócio, os grandes CISOs ou os CISOs que pretendem ter uma carreira mais ampla ou mais sofisticada, elas vão ter que entender o negócio naturalmente. Parte importante dos incidentes que eu tive que lidar enquanto CISO e depois como gestor de riscos também, depois eu fiquei 3 anos na função de head de riscos não financeiros do Santander, era de lidar com incidentes de negócio, nas plataformas de negócio, coisa que os CISOs, grande parte hoje no mercado, ainda não estão acostumados. Estão muito focado em proteger a infraestrutura tradicional e software, mas pouco proteger o ambiente transacional, que eu acho que vai ser um dos grandes desafios daqui para frente, dado tudo que a gente está vendo de mudança do cenário de riscos do mercado. Mas eu vou deixar meus colegas falarem, que senão eu vou ficar aqui, eu acho É que isso aí. Qual a sua visão, Renan? Falamos, né, você já teve OHG, a 1000, toda aquela frente, Uhum. e qual que é a visão que você entende ali de cibersegurança também, quando a gente olha para, não só do local, né, onde você está, que era nem essa, é assim, de onde você viu. Você acha que realmente cibersegurança, o cyber não está tendo tanto peso mais como antigamente e talvez os próprios CISOs, têm essa dificuldade de se garantir, né, quando a gente fala só de cyber, 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 pô, eu sou viciado em tecnologia, mas não, você precisa olhar para outro canal agora. Eu vejo, que o mercado ele mudou ao longo dos anos, né. Eu já participei de diversos mercados diferentes e o que eu fui acompanhando de transformação foi que com o advento da tecnologia e da segurança cada vez mais integrados e com a quebra dos silos ali que antigamente você tinha problema de relacionamento dentro da integração da própria TI com cibersegurança. Isso já é algo que a gente não vê mais, os times já são mais integrados.
com isso, o papel começou a mudar. Então, a partir do momento, eu acho que a fundação começou a acontecer de uma forma mais sólida dentro da camada de tecnologia, aonde não se discutia mais o básico para se ter tecnologia de segurança dentro do processo, o negócio ficou mais palatável ao negócio e ao profissional de segurança se aproximar ao negócio também. Porque antes a gente teve uma jornada de fundação muito grande, né, diferente dos bancos, outros mercados, você discutia para colocar uma solução que ia fazer uma análise de uma ameaça avançada, e isso já era o baseline de mercados mais sólidos. Então a gente vê que o mercado mudou também, o mercado melhorou esse nível de maturidade. E com isso, o papel de segurança começou a ser diferente, destacado de uma forma diferente, até pelo valor agregado que as soluções de segurança geram. Hoje a gente consegue gerar muita visão ao negócio e aos times, também pares, sobre informações que são relevantes ao funcionamento do negócio, que está numa solução de segurança, que está numa tecnologia de segurança, que está num processo que segurança trabalha junto com os outros times. Então, e o mercado, ao mesmo tempo, foi sofrendo com o cybercrime. O que acontece? O negócio começou a olhar e ver os impactos, né? Estou tendo problema com ransomware, tá parando minha operação, eu preciso trazer esse cara mais para perto de mim, né? Não só o papel do CISO, mas aqui vamos ser solidários com os colegas, os times de infraestrutura, os times de sistema. Eu preciso entender mais aonde estão os meus problemas, que aí entra até o papel do conselho, né? Assessorando nisso para que, eu não sofra, não seja mais pego de surpresa, dado um cenário de uma adversidade. Então eu acho que aconteceram 2 movimentos: o movimento de solidificação do que era mais básico, então a régua subiu um pouquinho, e a partir daí, com a vinda dos ataques mais direcionados, do cybercrime, fez com que houvesse esse movimento de integração. Então, o azul, aí eu coloco aqui algo para a gente pensar nesse assunto, que é como que a gente cobre esse gap, né, porque o profissional lá atrás, ele já era trabalhado para ser um cara bom tecnicamente, ele tinha que ser uma sumidade que conhecesse, pelo menos em linhas gerais, de sistema, de tecnologia, de infraestrutura e de segurança. E segurança. De risco, né. E agora? Esse cara precisa estar mais próximo ao negócio, esse cara tem que falar a linguagem, do business, né, então a jornada requer também um aprimoramento dos profissionais de segurança. Mas, passando também aqui a palavra aqui para o amigo. Boa. E você, Jar? Qual que é a Bom, visão? eu não sou CMO, nunca fui, mas lido muito com os CMOs, né. Eu sou da área de compliance, jurídico compliance, e eu vou fazer até uma analogia aqui do que se tornou o cibersegurança ao longo dos anos, dos últimos anos, com a função de compliance também, né. Então eu vejo muito, nesses 25 anos, 30 anos de experiência, no começo o compliance era aquela área que ficava isolada, ninguém queria falar, todo mundo tinha medo. E, antigamente, cibersegurança era o quê? Era a segurança da informação só, Perfeito. né, era uma área puramente de TI, que cuidava um pouquinho de segurança da informação. E também era um departamento isolado, né, as pessoas só procuravam quando tinha problema no computador, ou quando tinha alguma coisa que não estava funcionando, era meio que mais um help desk, né. E o que eu percebi ao longo dos anos é que, assim como o compliance precisou ser mais estratégico, e ele é uma vantagem competitiva também das empresas, a mesma coisa aconteceu com o CMO, né. Então, hoje em dia, um CMO que antigamente era mais técnico, essa técnica continua, é necessária, assim como o regulatório no profissional de compliance, a parte técnica do CMO é extremamente fundamental, mas também
precisa falar a linguagem do business, como o colega falou, né. Então, eu já participei de reuniões de cibersegurança que você não entende uma palavra, né. Se você está discutindo sistema, tem um monte de abreviações e siglas, se você está discutindo tecnologia, são outras, se você está, discutindo, vulnerabilidade, são outras, e discutindo todos na mesma reunião, parece uma reunião de outro mundo, né. Então, se o CMO continua com essa linguagem, falando com o conselho, falando com o board, falando com a alta liderança, realmente vai ter um gap aí de interação. E aí aproveitando para você, Jairo, a gente está vendo cada vez mais os CISOs, né, se aproximarem ali do board, né, do conselho e daí em diante. Alguns já participam, né, em outras frentes. Há, claro, esse gap gigante, que até nossos amigos lá do conselho e conselheiros falam bastante sobre isso. E a gente viu bastante agora a parte de segurança, né, como o Alvo mencionou, se aproximando também muito da parte de fraudes, hiperconvergência, ter aquela coisa de conectada, tudo em um único local. Só que nós estamos vendo também a parte de CISOs, a área de cibersegurança se aproximando muito de compliance. Por que você vê que isso é importante? Porque qual que é a conexão que está acontecendo? Tá. Bom, a gente não pode deixar de discutir que a parte regulatória do CISO é muito complexa, né. Eu costumo fazer uma analogia nos treinamentos corporativos que eu tinha ou agora com clientes, falar que, a nova área de tecnologia, de segurança da informação e cibersegurança é muito similar a uma área tributária da empresa, porque todo dia tem novas determinações, tem novos frameworks para atender, tem novas melhores práticas no mercado, novas, tecnologias chegando todo dia. Então, todo dia o CMO precisa estar ali também atento ao que está acontecendo no mercado e já pensar numa rápida adaptabilidade da empresa, aquelas novas, atividades que estão sendo feitas. Então, a proximidade com o compliance vai muito pela parte regulatória também, porque o compliance precisa atender às legislações todas, de todas as áreas, mas também porque virou uma parte estratégica, né. Então, as áreas de suporte numa empresa, compliance, cibersegurança, comunicações, jurídico, elas acabam se unindo um pouco mais, do que as áreas comerciais e técnicas, para dar esse suporte do que o board precisa discutir, do que o board precisa estar atento para atender as necessidades do business. Então essa aproximação um pouco mais, eh, real hoje, de se falar a linguagem do comercial dentro das áreas de suporte, aproximou bastante as áreas de CISO e compliance, Você vê que isso né. acontece bastante. Acontece bastante e hoje não pode deixar de ser áreas irmãs. Eu imagino. Só bastante por isso, né? Eu tive a sorte de ser convidado para começar a dar aula no IBGC em 2019, né, pela Maria Helena, que é uma conselheira uma das conselheiras de Santander, comitê de auditoria do conselho de administração do banco. E a ideia dela na época é que a gente começasse a levar o assunto de cyber para, né, diretores, administradores, conselheiros, né, essas pessoas que a gente está falando. E foi uma das melhores experiências da minha vida, porque, eh, foi ali que eu fui primeiro fui obrigado e forçado a pesquisar sobre o que era tendências de gestão de riscos cibernéticos nessas empresas que estão por aí de grande porte, empresas de capital aberto e tal. E eu fui surpreendido com algumas coisas interessantes. Por exemplo, o NACD, que é o equivalente ao IBGC, no Brasil. Para quem não sabe, o IBGC é o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, né, que forma conselheiros, os padrões de governança corporativa são em parte escritos pelo IBGC. Tem o equivalente americano, o NACD, e eles escreveram, mais ou menos a partir de 2021, um documento que chama Cyber Oversight. Documento de 100 páginas, em que eles, compilam ali as práticas que eles têm visto nos próprios associados em termos de, ah, qual é a construção da agenda de cyber dentro da administração das empresas.
Então, quando a gente fala que o Ou seja, dentro ali do próprio. do próprio conselho, dos próprios conselhos. E aí eles começaram a pegar informações. Tem uma coisa muito interessante. A EY, a Ernst Young, fez um trabalho que eu achei curiosíssimo, que eles, a partir de 2018, eles começaram a compilar os dados públicos dos proxy statements, né, dos documentos públicos Sim. das empresas de capital aberta que precisavam reportar todos os anos para a SEC o seu relatório anual, e que tem uma seção específica de cyber que é obrigatória, né? E eles começaram a compilar e estratificar esses dados. Então eles começaram a gerar muita informação sobre o que as empresas, de que forma as empresas estavam tratando esse assunto. Então, uma das coisas que eu, por exemplo, você percebe, sabe, números curiosos. Entre 2018 e 2024, subiu de 2 para quase 50% o volume de empresas que declarou que assumiam um framework de segurança na sua arquitetura, na sua estrutura. E desses, metade o NIST, ou seja, o CISO já pode dizer hoje dentro de um comitê sênior dentro da empresa, por que ele escolheu o NIST? É porque a maioria das empresas de grande porte, capital aberto ao redor do mundo, estão fazendo a mesma coisa, o NIST todo é o padrão. O que eu acredito que está acontecendo ainda, e sendo muito pragmático, é que a maioria dos nossos CISOs, não só no Brasil, mas no mundo, ainda não lê esses documentos. Ele continua com a agenda recorrente nos comitês sêniores, levando KPI, número de EDR instalado nas estações de trabalho e tal. Falta de atualizações. E a linguagem Planejamento. exato. E a linguagem que vocês têm falado, eu até nem diria que os CISOs precisam falar linguagem de negócio. Então, é linguagem natural, né, humana. E parar de chamar o criminoso, o crime organizado, de atacante malicioso, né. Assim, a gente tem uma necessidade muito clara de formação, de comunicação dos CISOs, de aprendizado sobre o que é hoje a visão das grandes empresas sobre uma agenda mais ampla de gestão de riscos cibernéticos e, junto com compliance também, que eu acho fundamental, o tal da história da governança. Os CISOs ainda usam muito pouco de conhecimento ou capacidade de elevar o seu nível de percepção ou de mostrar o seu trabalho, preocupações, elevar o discurso e, principalmente, escalar os problemas dentro da governança das empresas. Então tem alguns elementos do que é uma função de um executivo, que os executivos tradicionais já sabem muito bem fazer, que eu acho que o CISO precisa aprender a usar. Que demais, gente. Que visão, hein? Esses dados que você mencionou, fugindo um pouquinho do assunto, que a gente falou aqui sobre crimes, né, organizados daí em diante, parar de falar que são lobos solitários, invasores, hackers. Não, mudou, né? O que a gente tinha de roubo de celular, aqui, Vila Olímpia, Brooklyn, a gente sente até que diminuiu. Que, assim, outro nível de fraude, as ligações, as urnas eletrônicas, cara, zero risco, né, pro bandido, e você não tem embate, talvez, às vezes, policial ou até com vidas. E a gente fazendo os monitoramentos dentro de casa, a gente reparou que até os ataques estão mudando. Aquilo que nós vimos de parar ambientes, ransomware, daí em diante, DDoS, brute force em cima de contas, está mudando muito. E sim focar em terceiros, sim focar em identidade. E a hora que você fala, pô, vamos direcionar olhar para uma forma mais estratégica, é esse tipo de dado que você consegue ter esse nível de informação. Quando a gente fala também do setor de saúde, segmento de saúde é algo extremamente com muitas regulamentações, né? Como que é essa interação lá dentro de olhar para iniciativas, olhar para regulamentações, olhar para reports, como que funciona? É de fato algo mandatório, onde precisa ser feito, Uhum. ou é muito mais talvez um cheque interno? Do tipo assim, né, ok, check, estou de acordo aqui. Vou falar do mercado aqui do Brasil, tá? Tá. Aqui no Brasil, eu acho que a gente tem uma regulamentação ainda muito aquém do que a gente precisa realmente fazer, comparado com outros mercados. Eu tive a oportunidade de trabalhar em banco, a gente sabe que é uma dinâmica diferente, o ativo é diferente, mas no mercado de saúde a gente tem um dos dados mais valiosos que tem no mercado, que é o dado do paciente. Então, como é que a gente processa isso dentro de casa? A gente tem, por cultura mesmo e próprio direcionamento da alta liderança, um compromisso forte em desenvolver a nossa própria regulação, a nossa própria regulação interna, nossas próprias normas, nossas próprias políticas.
e trabalhando em conjunto com as áreas pares, com o jurídico, com privacidade, com com compliance, estabelecer uma governança forte para que a gente mantenha, o ambiente saudável. Então, não existe hoje, eu sinto que falta um pouco essa essa cobrança regulatória que, por exemplo, nos Estados Unidos você tem a RIPA que nos suporta, né, você automaticamente tem que ser, você tem que estar em conformidade para a gente garantir transacionar, o negócio com eles. Mas é muito mais o drive que a gente mesmo busca, baseado em nossas experiências e no que a gente troca com o mercado, com os colegas que também passam desafios bem fortes nas outras companhias. E vocês enxergam, aí, gente, é debater, porque eu lembro o tempo voa, né? A gente começa a parar para pensar os negócios. Eu não lembro se foi final de 23 ou ali meio de 24. Estavam sendo discutidos ali até regulações, leis e daí em diante para o setor de energia, né? Uhum. E para a gente realmente olhar para a segurança cibernética, para esse assunto se tornar algo também parte do conselho. Eu lembro que foi uma loucura, todo mundo ali trabalhando, vamos, pô, a lei vai subir, realmente vai virar algo que vai entrar para todos, vai entrar para o nosso segmento. E aí foi de fato uma, né, uma loucura relacionado a soluções de OT que estavam navegando nesse mercado, soluções que estavam realmente ganhando uma certa notoriedade, e de repente essa lei não passou, né, ela não conseguiu votos suficientes, daí em diante, ela não entrou em vigor. Eu lembro que do dia para a noite, deals milionários, né, que a gente conversando com colegas, deals milionários com fabricantes daí em diante, foram por água abaixo. Eh, e aí uma pergunta, vocês entendem que, quando a gente olha, né, para essa pressão regulatória, ela acaba se tornando também uma vantagem competitiva para o negócio? Ou seja, eu não vou transformar isso aqui, não vou olhar isso aqui só para gastos, mas eu vou olhar isso aqui como: "Pô, eu sigo isso, estou compliance, você estará mais seguro comigo", ou não, eu vejo isso daqui ainda como gastos, como talvez uma cobrança, talvez banal, devido a algo muito mais político do que real, ou não, dá para eu tirar proveito e mostrar maturidade? O que vocês acham? Eh, e eu costumo pregar, né, que tudo que tem de dificuldade ou, todo novo requisito de regulação pode se transformar numa oportunidade ou numa vantagem competitiva para a empresa, né. Então, eu antigamente era um profissional que reclamava muito das coisas novas que chegavam. "Ai, vou ter que mudar isso. Ah, vou ter que mudar aquilo". Bom, a pandemia ajudou a gente a ser bem resiliente, mas eu acho que, uma empresa ser resiliente a ponto de encarar essas dificuldades, transformando em vantagens e oportunidades, e mostrar para o mercado que está atendendo, não só vai atender, como vai fazer além do que está pedindo, eh, é um fato bom, de reputação, de credibilidade corporativa, e o consumidor está cada vez mais perceptível a isso, né, não quer mais comprar por comprar e começa a ver valores atrás das empresas também. Então, o que que vocês acham? Eu vou polemizar. Vai, Boa. aí tá faltando, tá vendo? Eu não acho que o Brasil seja forte em regulação do ponto de vista de segurança cibernética. Eu acho que, existem algumas poucas coisas, como, por exemplo, as regulações do Banco Central do Brasil, para algumas poucas indústrias, E mas eu ainda aí eu falando também, eu não acho forte o suficiente. Pra é, Banco não, e Central. pois é. Porque também existe a questão de como os órgãos, eles encaram o seu próprio papel, né. Perfeito. Sei lá, pega o exemplo aqui dos SPTIs, que viraram polêmica nas últimas semanas. As normas da SFN falam que eles deveriam ter ISO 27002. Só que o problema é que a certificação em si já é algo de um nível de subjetividade enorme. Sim. Gigante. Então, na prática, eu vou inverter a frase. Eu acho que vantagem competitiva vai usar quem não se apegar apenas a cumprir a regra, mas sim quem for além disso. Exato.
e começar de fato usar as melhores práticas. No dia que uma empresa como a Amil, né, da área de saúde, qualquer uma, começar a ter a percepção do lado do cliente de que aquela empresa protege o dado dele melhor do que todo mundo, aí o negócio vai ficar legal, né? A percepção do cliente, nossa, o meu dinheiro está num lugar, meu dinheiro nesse caso não, meu dado, né? Meu dado Sim. sensível está num lugar Dinheiro dos seguro. Eu tô outros. acostumado com o banco, né? Então, assim, eu acho, na verdade, que o Brasil ele é pouco regulado, sendo historicamente, eu não lembro, honestamente, e olha que eu venho de bancos, uma vida em bancos, de eu ter sido, sob o ponto de vista de segurança cibernética, eu não estou falando de regulação bancária é pesadíssimo no Brasil, é isso sim, né? Mas falando especificamente de segurança e fraudes, o mercado brasileiro é autorregulado. E o Brasil visto como modelo para o resto do mundo, sob o ponto de vista de segurança bancária, né? Eu acho que para todas as indústrias, de forma geral, para grande parte das indústrias, na verdade, falta mais indicações dos órgãos do que deveria ser feito de forma mais profunda, como é o caso dos Estados Unidos, que faz isso de uma forma pesada, ou a Europa, que tem Uhum. agora leis como o AI Act ou o DORA, né, que fala sobre resiliência operacional de uma forma profunda. O Brasil está longe disso. Então eu acho que é o contrário, as empresas deveriam se aproveitar do fato de que não existe todas essas exigências e tentar se destacar em relação à sua concorrência, sabendo investir nesses temas, por exemplo, governar os seus algoritmos que estão colocando lá de forma segura e demonstrar para os seus clientes a preocupação com isso. É engraçado, né? Porque assim, se todos nós aqui pararmos, e eu posso falar porque você já não tá mais né, em banco ligado diretamente. Que não significa que eu posso falar tudo que eu penso. Eu sei. Que- Não, mas o nosso quadro aqui, quem tá nos assistindo, pararmos, eu já fiz essa brincadeira aqui, e pensarmos no banco que mais investe em segurança e que usa isso de forma positiva em marketing, Uhum. que é como você falou, temos o banco na cabeça que vem, né? Sim. Que ele fala de segurança para o cliente final, Hum. para o usuário final. E vem aquela corzinha, né? Na minha cabeça vem a corzinha laranja e daí em diante. Naquele momento, a gente pensa de, opa, ele está usando segurança de forma estratégica, por mais que eles gastam ali dentro, investem. Poderia ser o Santander que mais investe em segurança, né? Ou o Bradesco, mas quem mais usa isso de marketing de forma positiva, na minha visão, é o Itaú. Uhum. Então, a hora que a gente olha para esses bancos, olha para essas, né, igual você mencionou, de fato aí que eu acho que é estratégico. A Apple faz isso muito bem. Mas muito bem, Campanha sobre privacidade no horário nobre, mas muito bem. né. Seu horário nobre das câmeras, né, que Exato, eram passos. espetacular. E não é novo, eles vêm fazendo isso de forma recorrente. Você recebe atualizações, onde eles não falam, às vezes, sobre a melhoria na câmera, né, melhoria no aplicativo, melhoria na performance, não, a bateria, não, é na sua privacidade. E a gente tá se apegando cada vez mais a isso, porque é um mundo hoje quase zero privacidade. Por exemplo, tá aqui falando do exemplo da Apple. Segurança é uma vantagem competitiva para a Apple. Uhum. As pessoas que têm mínimo de conhecimento sobre segurança digital, elas não vão comprar um outro aparelho que não seja um Apple. É. Porque elas sabem que o risco de acontecer algo com o Apple é muito menor. Não é que seja a prova de bala, É isso mesmo. mas é muito menor do que outro sistema operacional. E aí pegando esse gancho então, sobre falando de estratégia, repara que nós estamos ali sempre falando de estratégia ligado à segurança, ligado ao negócio. E aí você falou também de resiliência operacional, que eu, na minha visão também um pouco de resiliência cibernética, que nada mais era que a continuidade do negócio. E aí eu estou usando isso de forma operacional. Como fazer isso com executivos? Como eu sou um CISO dentro de uma empresa, para quem está nos ouvindo, né, que a ideia é sempre ajudá-los. Ou eu sou muito ligado à compliance, ou estou ligado ali à fraude, como eu consigo levar isso para o board, para o executivo? O que você vê, Jairo? Que eu poderia talvez. E de novo, às vezes são aquelas perguntas assim, cara, sério que você jogou assim na mesa do nada? Porque são momentos que a gente fala, pô, é importante, é legal, precisa, mas como que eu faço esses investimentos de milhões que estão sendo feitos, talvez se tornar algo. Tem um jeito muito fácil, até pelo fácil não, vai, recomendado, até pelo que você falou antes, que a maioria das fraudes ou vulnerabilidades hoje vem através de terceiros. Quando a gente faz due diligence, a gente faz negócio com o mundo inteiro, uma empresa faz negócio com o mundo inteiro, e tem contrato com a Mastercard, tem contrato com a Visa, tem contrato com a Apple, tem contrato com todos, o próprio formulário de due diligence deles começou a trazer perguntas do seu sistema operacional, que antes não acontecia isso.
Ninguém estava interessado que sistema que você tinha, Uhum. como era a sua privacidade, que você fazia, quanto você investia. Hoje em dia tem perguntas específicas. Quanto você investe em cibersegurança? Qual é o seu sistema? Onde você, deixa, o seu servidor? Então, quando chega essa demanda e você está na iminência de perder um negócio, às vezes milionário, por conta de que você não pode responder, você vai responder tudo não, 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 você vai escalar esse tema para o seu board, para o seu comitê de crise. E eles vão ver: "Nossa, a gente está atrasado. Nossa, a gente não vai fazer negócio com a Mastercard, a gente não vai fazer negócio com a Visa, a gente não vai fazer negócio com a Apple". Então você começa a levar para o board, realmente, situações onde vai perder budget, vai perder negócio, vai perder receita. Então isso começa a trazer um pouco também de awareness para eles de que realmente precisa investir, precisa entender o que está sendo pedido, precisa trazer o CMO dentro para sentar na mesa para explicar o porquê que a Visa, Mastercard, Apple, Microsoft estão pedindo aquelas coisas, né. Tem essa visão? Bom, deixa eu, pegar o gancho aqui. Acho que essa tangibilização de qual é o risco que a gente quer endereçar, né, que eu acho que é um pouquinho do que a gente está falando aqui. Trazer tangibilidade, baseado em fatos, não só relacionados a um assessment, né, um assessment mais no detalhe, porque realmente essa mudança aconteceu, os assessments são mais rígidos, né, e a gente consegue provar valor, mas também a gente começar a trabalhar num modelo onde a gente não só acredite no que é falado, né, que aí eu até peguei aqui o gancho para falar, pegando um pouquinho do que você colocou na último comentário, que é, a gestão do risco, na real, ela tem que olhar riscos mais realísticos. E aí, o a gente tem que fazer o challenge necessário para que a gente não seja surpreendido ali só por uma resposta que foi dada a um determinado questionário, que na verdade o controle é um controle técnico, e aí a ideia aqui não é a gente descambar para uma conversa técnica, mas eu preciso que aquela questão técnica seja endereçada de alguma forma, para que eu tenha insumo necessário para que eu leve um risco real para o meu executivo. Porque como a gente vem falando aqui dos ataques, dos últimos ataques que aconteceram, é na credencial. Será que aquela credencial do terceiro, ela estava levantada em algum desses assessments, em algum desses frames que foram definidos para fazer a gestão do risco? Então, esse é um ponto que a gente tem que parar e fazer uma inflexão, né, e uma reflexão mais forte, porque a gente essa vulnerabilidade ou esse risco, ele precisa já estar na mesa do board? Eu entendo que sim, porque o criminoso, ele já está olhando para isso. Se ele já está olhando para isso, eu já posso ter um tipo de problema diferente. Se ele está agindo de forma diferente, ele está me provocando a agir de uma forma diferente. E para que eu olhe aquilo como um potencializador de problema. E coloque a minha estratégia em cima, fazendo com que o meu negócio continue funcionando de forma tranquila, sem impactos maiores. Eu acho que esse é um desafio que a gente precisa trabalhar, gerar resultado e tornar de uma linguagem mais natural, mas isso tem de alguma forma a chegar nos nossos, executivos, para que a gente garanta que dentro do meio ambiente estejam empresas, parceiros que levem esse assunto, não só na tecnicidade da coisa, mas esse risco da mesma forma que a gente está levando. Eu tenho eu acho que tem um ponto interessante que você me perguntou, no começo eu não respondi o que que eu estou fazendo agora, né, eu abri uma consultoria que eu me proponho de discutir sobre riscos digitais. Então, qual que é o nome? A ter riscos digitais, não encontrei nem nada mais fancy que isso e coloquei meu nome e sobrenome. A principal demanda que eu estou recebendo de clientes, começando com bancos, mas não só bancos, é a revisão
da governança de riscos tecnológicos e cibernéticos nas suas empresas. Por quê? Porque essas empresas estão percebendo que existe muito investimento feito na primeira linha de defesa, na operação, Sim. tecnologia, pessoas, monta lá a equipe de segurança, contrata CIS, um monte de gente, só que riscos e auditoria não tem nenhuma capacidade de fazer o seu trabalho de supervisão, que é o que os processos e as práticas de governança pedem ao redor do mundo. Então, quem está nos ouvindo aqui, eu provocaria um exercício, olhe para as tuas capacidades atuais de gestão e se pergunte, de forma ampla, a nossa empresa gerencia riscos tecnológicos e cibernéticos de forma completa? Tá. Vamos dar um exemplo, só um exemplo prático do que eu estou te falando. Voltando dos grandes bancos do Brasil. 2 dos 3, falando de novo, nós sabemos quem são os 3. Isso é informação pública, não é nada, nenhum segredo de ninguém. As áreas de auditoria são as que executam os Red Teams, e não mais o CISO. É. E aí, como isso acontece, cada um tem a sua história. Eu tenho pessoas alocadas de Red Team dentro de auditorias. Pois é. Sim. Não na área de Quem PHP, quem faz os testes de controle não é mais só o CISO, é a área de riscos. Então, a demanda que eu mais tenho recebido, são melhores, geralmente. a demanda que tem mais recebido é essa: como é que a gente constrói uma governança mais. Primeiro, revisar como é que eu estou hoje, como é que a gente constrói uma governança mais robusta, que dê essa capacidade de gestão de segurança não só para o próprio CISO. Aliás, que o CISO deveria abraçar, porque ele vai dividir a conta com mais gente. E Exato. hoje ele é solitário. É, responsável. Perfeito. Baita visão. Mas agora, perguntinha para todos. Riscos relacionados a credenciais de terceiros. Que nós falamos, né, estamos sabendo que estamos falando. Está ligado à área de riscos, de ter mapeado isso, ou à área de segurança? Na verdade, se você pegar todos os relatórios de mercado, ninguém tem uma resposta clara sobre. É como a própria área de segurança, não existe um único dono. O que a gente precisa lembrar é que gestão de terceiros não é um tema só de cyber. Não. Tem um documento da KPMG que eles publicam todo ano, que eles mencionam pelo menos 15 dimensões de riscos de terceirizações em TPRM, né? Third Party Risk Management. Risco reputacional, risco financeiro, risco de crédito, cyber security. Então, o que eu vejo como tendências é as empresas elas terem um maior cuidado de dar mais amplitude sobre o que é gestionar terceiros, mas ainda com muita dificuldade de responder a seguinte pergunta: o que eu faço com as respostas? É risco de quem? O Fórum Econômico Global cunhou lá 4 anos atrás o termo cyber poverty. Quanto mais o tempo passa, mais empresas de maior porte sendo incapazes de fazer a segurança que deveriam para si mesmas. Quem faz hoje assessment de segurança de terceiros já chegou à conclusão de que uma parte importante das empresas que trabalham para empresas maiores não vai fazer segurança como ela gostaria. Perfeito, O que você faz com isso? Tem que discutir. perfeito. E Mas vão- vira risco, qual que é o pedido E de vão ter risco? que ter soluções diferentes de tentar empurrar esses provedores, essas empresas, a ficar no mesmo nível de você Então, mesmo. O Tiziano, da Natura, esteve aqui conosco falando só sobre risco de terceiros. Falei com ele semana passada sobre Falou sobre o assunto. E ele estava no nosso Expand, né? Então ele foi ali um palestrante de muito peso, onde a gente trouxe alguns dados que a média das empresas brasileiras é de ter, como que era o negócio? Era 200, eu não lembro o número agora, 200, 300 terceiros ligados. Ele falou, cara, isso é uma média de todas, né? Vai pegar só a Natura tem, acho que era mais de 30 e poucos mil. Ele falou, um dos principais nossos, que é de um certa fragrância que a gente recebe, que extrai o óleo lá da Amazônia de uma determinada árvore, é um rapaz com uma empresa que tem 15 pessoas. E o único cliente dele é a Natura, com exclusividade. Ele falou assim, se não chegar o óleo dele para nós, Vai deixar de ter um Então, produto na cara, prateleira. eu deixo de ter um dos principais produtos da Natura. E aí ele contando isso, ele falou, e agora? Eu vou aplicar o mesmo nível de compliance dos meus terceiros para esse distribuidor? E que, na verdade, isso leva a uma outra questão. Nem todos os problemas são tecnológicos. Grande maioria. A né? definição do que é criticidade, a gente tem que tirar da cabeça que a única definição é tecnológica. Uhum. Né? Pegar os casos de bancos de novo, eu pego o exemplo das empresas de cobrança. São excelentes escritórios que fazem muito bem seus trabalhos, mas não são especialistas em segurança.
Então a gente vai ter que mudar a forma como você gerencia essas E empresas. nós temos aí casos públicos, né, infelizmente, de invasões que ocorreram através desses escritórios de cobrança. Sim. Porque você tem um escritório de cobrança onde você tem, né, e é o business dele, ninguém tá, né, falando mal, bem, nem diante. É o business daquele tipo de segmento. Onde existem profissionais contratados com salários baixos de 1.500, 2.000 ou menos do que isso, às vezes, né, dependendo do tempo que ele vai trabalhar, onde ele tem acesso a credenciais, com credenciais que dão acessos a listas e listas e listas de clientes de grandes bancos. E aí na hora que um profissional desse é abordado por uma facção criminosa, onde tem ali oferta de 5, 10, 15, 20 mil reais para vender sua credencial, as pessoas ficam assustadas, né. Então assim, o risco não é mais aí fuge totalmente de tecnologia. E eu acho também que quer ver uma dimensão a mais ainda, que é a gente fala de inteligência de ameaças, threat intelligence, que nada mais é que a capacidade das empresas de monitorarem o que está acontecendo na rua, né, na internet, seja lá onde esteja, para ver como isso afetaria o teu negócio. Eu vejo com muita preocupação uma certa leniência ou lentidão por parte das empresas de perceberem o que está acontecendo na rua e trazer para si mudanças de controle de processo, que entram na outra dimensão, que é o Uhum. tema de controles internos. Eu passei os últimos 3 anos no Santander cuidando de controles internos. É uma outra dimensão de problemas que, ligando sim ao fato de grande parte das empresas estarem ligadas a processos tecnológicos, está aqui mais uma oportunidade de atuação para os nossos CISOs ajudarem a fortalecer processos. O que não falta é oportunidade de atuação, mas falta muitas empresas aprenderem com o que está acontecendo lá de Sim, fora. Tem uma crise acontecendo com o GovBR, todo mundo sabe disso, exatamente. né. Quanto das empresas estão se protegendo contra ataques contra as contas do ataque ou contra o GovBR, BR. que virou esse grande sistema de autenticação de pessoas e empresas no mercado. Tem várias situações que atingem empresas não como um ataque cibernético, mas como um problema de controle que foge à tua própria capacidade interna, da tua própria infraestrutura. Quantos CISOs estão olhando para essa dimensão, por exemplo, de trabalho? Então tem muita oportunidade solta e que eu acho que é onde quem está ouvindo a gente, tá nessa função, deveria se apossar disso Perfeito. para fazer Eu um trabalho mais eu amplo. eu tive essa realidade, sofri essa realidade na pele, né. Eu tive a oportunidade de automatizar globalmente um sistema de gerenciamento de terceiros, onde tudo já se faria automaticamente. E à medida que você vai fazendo esse processo, se você não tomar cuidado, você vai colocando a área do CMO em todos os processos. E aí você começa a travar, né, agilidade do business, agilidade de contratação, porque você acabou, conectando muitos, stakeholders para liberar aquela contratação. Então a gente começou a ver, que precisava segmentar também por tipo de terceiro, obviamente, aqueles que realmente iriam para a área de CMO, para fazer parte daquela contratação, e outros que nem passariam por CMO, mas passariam por outros que eram necessário para ver quem é o carinha que está lá na Amazônia, fazendo aquele Sim. trabalho que não é cibernético, né, é comportamento. Essencial, mas não é cibernético, é Exato. para o negócio. É, Renan, bicho pega, né? Complexo, né? É complexo. E eu acho que uma coisa que é importante a gente não perder de vista é que muito do que a gente está falando aqui de ausência de controle ou de controle que é dentro do processo ou dentro do sistema que não foi criado pensando nos critérios que a gente entende que são riscos de segurança, que se materializam em problemas de segurança e fraudes cibernéticas, por exemplo. Eh, Existe um outro desafio que é a gente se aproximar realmente da linguagem do negócio para que a gente consiga embutir essa concepção de controles no início, para que esses processos que a gente está falando aqui, que são processos paralelos de checagem, tenham menos trabalho, porque eles acabam sendo mais reativos, né. Tem algumas pesquisas que mostram que agora, para você corrigir uma vulnerabilidade ou um processo que gera a uma brecha, você são 15 vezes mais, o custo é 15 vezes maior do que
para você corrigir no dia a dia do que você entrar na concepção fazendo o que tem que fazer. Eh, e a partir do momento que a gente consegue colocar os requisitos, quem consegue fazer isso de deixar a segurança, os mínimos critérios na entrada dos produtos, das tecnologias, a gente consegue acelerar em 3 vezes. Então esse mito de que os processos com segurança, eles acabam indo nessa linha de gerou muita burocracia e não entregou, passa por também uma quebra de cultura e aproximar dos decisores e do negócio para mostrar que é possível fazer de uma forma ágil também, desde que haja essa unidade na hora de contratar um serviço, na hora de, definir um produto, na hora de escolher por uma tecnologia, desde que as fundações estejam ali muito bem feitas e a comunicação aos riscos aconteça de uma forma mais fluida, né. Eu acho que é bem o que a gente começou a falar no início, né. E tem uma mudança de nossa também no sentido de linguajar e de preparar, né, mas, cabe um olhar para essa jornada desmistificando que vai ter mais controle e vai ser mais difícil fazer. Não, há uma mudança sim de cultura, mas essa mudança ela traz benefícios importantes para a companhia. Eu acho que, algumas empresas ainda sofrem muito, né, com essa convergência de áreas. Quando a gente fala de fraude, compliance, CISO, né, cibersegurança. E a sua resposta, Teófilo, quando eu fiz a pergunta relacionada de quem que é a responsabilidade de um terceiro, de uma credencial de um terceiro vazada, seja ele acessada erroneamente, é de cibersegurança ou é de riscos de não ter mapeado isso antes? É algo que, assim, realmente não tá ali, né, de quem que é a A regra resposta é a responsabilidade da empresa da empresa. e da Perfeito, governança da empresa. perfeito. Dado que você tem esse volume de dimensões completamente diferentes que você precisa cuidar, vamos lá, a gente está falando de regulação, o DORA fala que os bancos europeus têm que ter um mapa de quais são os fornecedores críticos, o que que você vai fazer a respeito, por exemplo, daqueles de altíssima dependência. O Brasil hoje tem 4 ou 5 fornecedores de tecnologia que se eles pararem, o mercado inteiro vai parar junto, começando com o cloud computing, né. Então, Inteiramente. como é que se resolve isso? Eu acho que tem, eh, outras dimensões, a gente está falando aqui de empresas que não vão fazer a segurança adequada, mude a perspectiva de como e com que frequência e que volume você vai compartilhar dados com essas empresas, Mas né. você polemizou, agora eu vou polemizar também. Porque do ponto de vista de compliance jurídico, eh, eu acredito muito que o responsável por um terceiro é aquele quem pede pela contratação dele. Ou seja, se você tem numa empresa várias áreas solicitando a contratação de fornecedores, ligado a TI ou não, ligado a sistema ou não, a gestão daquele contrato quem solicitou para a área de compras fazer aquela contratação. Por que isso também a gente acredita nisso? Porque existem situações dentro de uma empresa onde são fornecedores únicos, e hoje em dia com essa parte tecnológica está acontecendo muito isso de se fugir à regra de trazer 3 pela propostas, especialização. 3 especialização, às vezes tem um só, então você faz uma contratação única, você justifica a contratação única, mas vem a área de compliance, vem a área de cibersegurança, vem a área de jurídico e fala assim: "Olha, pela nossa due diligence aqui interna, ele não é o mais adequado, não tem outro no mercado, não tem alguma não, eu quero ele". Então, a partir do momento que o cara fala: "Eu quero ele se torna responsável pelaquela contratação. E se acontecer alguma coisa depois, por conta daquela contratação, em questões de segurança, em questões vai cair no colo dele. Ele é o responsável por ter assumido e batido na mesa e Não, mas falado: é isso. Mas você vai "Eu con quero contratar". mas você vai concordar que nenhum dono de contrato sozinho é capaz de olhar para todas essas Sozinho não, dimensões. sozinho Então, se a empresa não se organiza Nem tem para capacidade ter um de processo desenvolvimento. amplo, né, com onde ele vai aplicar vários controles ou olhar para várias dimensões de forma simultânea, cada gestor de negócio que está preocupado, na verdade, em gerar dinheiro para sua empresa, e é a função dele, sim. ele não vai fazer isso sozinho. Não, Eu acho que não, tem que essa ter é todo mundo tem envolvido. como. Eu acho que aí tá aí, gente, uma baita dica, direcionamento para quem tá aqui nos ouvindo, nos acompanhando, que eu já recebi essa pergunta e
teve que ser tomando um vinho, porque a pessoa ficou com vergonha de perguntar isso antes, então ela estava já mais solta. Ele falou: "Pô, vocês falam ali de dar próximo ao negócio, mas o meu negócio não é ele não me permite, né, o negócio não me permite fazer isso. Eu como um CISO, um grande CISO aqui". E tá aqui já uma grande resposta, do tipo, você olhar isso, olhar o ambiente, olhar todos esses terceiros, olhar todas essas frentes, todas essas conexões interpessoais, né, também entre empresas e daí em diante, fazendo essa convergência com fraude, com riscos, você se torna uma peça importante, É. né. A gente falou aqui antes da gravação, foi um ponto interessante, né? Os últimos casos que estão acontecendo no mercado tá demonstrando uma nova dimensão de problema, que é a desproporção entre o tamanho do contrato que você tem com uma certa empresa e a capacidade dela de financeira de assumir o risco daquilo que ela vai fazer. É. Olha só, o Brasil é um dos países que tem menos desenvolvimento de seguros cibernéticos que eu saiba entre os países com uma maturidade, chamemos assim, tecnológica alta. Você pega as empresas de capital aberto americanas, elas falam que hoje 25% das que estão reportando para a SEC, 25% tem um seguro cibernético contratado. Saiu de 8, eu estava vendo aqueles números, Aham. saiu de 8 em 2018 para 25 em 2024. O Brasil não deve ter 1%. A pergunta é, quando você está contratando, você está analisando se aquela empresa que você contratou vai ser capaz de assumir uma perda causada por uma falha? Impacto financeiro, né. Então, o problema tá maior e eu não estou vendo de forma mais ampla uma um movimento mais, digamos, maduro do mercado de tratar esse assunto. Eu vejo muita gente falando, né, assim, terceiros, mas eu vejo pouca coisa Execução. concreta, execução, de tornar esse processo de fato mais sofisticado. Ma Eduardo, na sua pergunta, você falou como que chegar, né, e vender essa necessidade, né. Uma vez eu dei um treinamento de compliance, pra alta liderança, e um executivo me fez a seguinte pergunta: "Como você torna o compliance sexy?" Na lata eu respondi pra ele: "Depende o quão sexy você quer ficar na prisão". Então, eu acho que hoje em dia, não só o compliance trazendo casos reais de corrupção para alta liderança, para eles entenderem o que pode acontecer e qual é a responsabilidade penal, civil que eles vão ter na pessoa Que física. mudou, né, mudou muito. Lá atrás, ok, Sim, isso era: "Ah, eu vou gastar um dinheiro aqui por falar que eu tô compliance com tudo". exatamente, que é o compliance de papel. É. Hoje em dia, eu já vi reuniões de CMO trazendo casos reais, de evasão, de perda de dados, de informação, e o que custou para a empresa. Então é milhares e centenas de dólares, né. Então, acho que começa assim, infelizmente o executivo brasileiro aprende com a dor, né. É isso. Então, você tem que trazer casos reais para mostrar: "Ó, você quer estar nessa página É, do eu jornal?" eu até acho, Jairo, que não só o Brasil, viu. Sim, Você pega esses casos que estão acontecendo agora, a gente acabou de ver de novo, você tá falando aqui, né, de ataques a sistemas críticos ligados ao mercado financeiro e tal. Cara, SWIFT 2016 é um ataque global, Banco de Bangladesh, bancos no Chile e no México. É. O México em si, no 2018, sofreu um grande ataque, aprendeu, é um processo evolutivo. Mas acho que esse problema que você está falando, ele infelizmente não é só não, em geral. não é só nosso, sabe. Eu acho que a gente não é especialmente Globaliza nós não somos especialmente, eh, coniventes com os problemas. Eu acho que tem um problema mais amplo na sociedade e talvez pouco esforço de resolver isso. E Renan, olhando para o futuro, o que você enxerga do perfil ali desses CISOs, né, novos, ou um perfil ideal mesmo de um CISO? Eu não tô falando de CISOs novos, né, que os novos vão vir talvez olhando muito para tecnologia. Tô olhando mais para os macacos velhos ali eh, da nossa atuação, nosso segmento e uma função que você entende que eles devem começar a exercer também, mais uma, né, Uhum. dentro da organização, até pra gente porque eu tô só recebendo aqui a plaquinha, sabe, nós tínhamos 45 minutos, já foi 1 hora, voou. Bom, assunto de altíssimo nível, gostoso, o negócio vai, mas pra gente colocar essa como pergunta final aqui, que eu gostaria de ouvir de todos vocês. Legal.
Bom, eu acho que o papel do CISO, ele tem que, primeiramente, ser focado em levantar literalmente da cadeira dele e sair da zona de conforto para entender como é que o business funciona. Então, isso aí é um fato. E para não ser algo muito filosófico, começa no básico, como a gente falou, credenciais de terceiros, acesso de terceiro ao ambiente. Como é que é isso? Como é que funciona? Isso vai gerar um contato natural e a partir daí é possível fazer diversos desdobramentos. Mas fora isso, até olhando para controles de processos que já existem, que são processos de contramedidas ao negócio, eu posso me aproximar das áreas para entender, eu estou mapeando a sua dor e estou atendendo ela assim. Ela é essa dor? Como é que é a sua dor? Como é que é o seu dia a dia? Eu estou gerando valor com a entrega que eu estou fazendo, mas eu estou perdendo alguma coisa? Entender um pouquinho mais do dia a dia das outras áreas, e aí não só o CISO, eu acho que, os CISOs, mas os próprios profissionais que sentam na cadeira de gestão de segurança, eles têm que fazer esse papel, porque cada vez vai ficar mais orgânico os controles serem nativos. Tem empresa que já nasce com a fundação, não sou, a gente sabe que é um mito dizer que é a maioria, mas tem empresa que já nasce com a sua fundação, por exemplo, em nuvem, já está com o seu negócio ali, com os controles básicos de segurança funcionando. Não adianta continuar olhando para a tecnologia para tentar só tirar insumo dali. O negócio está acontecendo. Se o negócio está andando, as ameaças estão mudando. E a conscientização tem que ser outra, do próprio CISO, do próprio time, dos seus próprios pares. Ele tem que ser um cara que traz os pares para o seu convívio, para que eles falem a mesma língua e que ele possa aprender também o que está acontecendo com os pares, porque não adianta a gente só achar que o cara vai ser o gateway, que isso não é uma verdade, vai tudo chegar a ele, ó, vou falar ali com o CISO, tá, para avisar que eu estou criando esse produto, porque o negócio é muito mais rápido. Dando um exemplo clássico disso hoje, com o advindo da IA, hoje o próprio usuário final, ele pode potencialmente ter condições de gerar um produto. Legal, como é que eu acompanho isso? Como que eu torno o usuário final, que é da área do RH, ou que é de uma área de negócio, ou é de uma outra área prestadora, que virou prestadora de serviço, que ele criou um produtinho ali dentro de casa, ou ele trouxe um parceiro para dentro de casa. Como é que eu torno isso mais seguro e ele ciente desses riscos? Então, não cabe mais o papel de ficar esperando pelo problema, ou ter aquela postura mais reativa, ou só olhando o que os papers de segurança estão dizendo de qual é a melhor tecnologia do Gartner para fazer A ou B. É preciso fazer um entendimento, um mapeamento do seu negócio, quase com uma modelagem de risco, de ameaças o tempo inteiro, mas passa por levantar da cadeira e entender qual é o real problema e se ele muda. É isso aí, é isso aí. E você, Jairo, o que você daria de dica? Eu acho que um novo CMO, ele precisa ser uma pessoa de relacionamentos, hoje em dia, né, e cada vez mais. Uma pessoa estratégica, eh, política, né, tem que um poder de convencimento. E a realidade do mercado vem mudando, né, porque, por exemplo, quando eu estava montando minha consultoria com sócios, a gente se pegou numa discussão assim, Qual que é o nome, Jairo? BBT Law, Perfeito. Advocacia e Compliance as a Service. E antes de criar a empresa, a gente estava discutindo qual vai ser a proteção cibernética ou a proteção dos dados, a proteção de dados que a empresa tem que ter nos seus computadores. Antes de pensar em nome, antes de pensar em logo, a gente estava preocupado com a parte de segurança, mesmo porque você vai lidar com segurança, informações dos clientes e das empresas. Então, eu acho que isso tá tendo uma inversão, né, de colocar em prioridade essa necessidade.
dessa proteção. Então, o novo CMO precisa entender que o mercado está assim, as empresas novas que estão chegando estão mais preocupadas com a segurança primeiro, É. e ser uma pessoa de relacionamento, uma pessoa política e de poder de convencimento. É um dos mais importantes. Sim. E você, meu amigo? Eu acho que tem 3 dimensões na minha cabeça, eu penso em 3 dimensões. Eu acho que os novos CISOs, eles têm que ter a ambição de ter uma função mais ampla, assumir mais responsabilidades. A gente está falando aqui de conexão com fraude, AI, todos os temas ligados a risco digital, e várias coisas. Tem a segunda dimensão, que é a dimensão de governança e riscos. Ele aprender a usar as ferramentas de governança de uma forma adequada, e não é burocracia, é governança, para ele elevar de novo a capacidade dele de tratar ou de ter o assunto dele melhor gerenciado dentro da empresa. Muitos dos CISOs que eu conheço ainda não sabem o que é um indicador de apetite de riscos. Continua falando de KPI. E a terceira dimensão é a dimensão da comunicação. Todo ano, todo mundo vai para São Francisco fazer o bendita viagem com a RSA Conference. RSA. Mas raramente eu vejo alguém se dedicando a um curso de comunicação executiva, que na verdade é um dos maiores gaps dos nossos CISOs atuais. A dificuldade de falar a linguagem não é de negócio, gente, é humana mesmo. E sair da posição de gestor técnico para executivo da empresa. Quando você fala desse, tem algum curso que você recomendaria para a turma? Tem uma colega que é a Sheili, que foi uma das pessoas que ela tem uma consultoria própria, não lembro o nome dela, mas depois a gente põe ali no Pois a gente vai colocar para No- compartilhar isso. no YouTube, né. É no YouTube? YouTube, Spotify, vai sair em todos. Legal. E ela foi uma das pessoas que eu ganhei de presente na época do Santander, de ter a formação de comunicação executiva espetacular. Ela forma executivos. Demais. Então, para mim foi uma coisa, assim, incrível de pular de patamar, justamente que foi o que me facilitou a comunicação com a direção da empresa. E é onde eu acho que parte importante dos nossos CISOs ainda falha. Pecam, né? Perfeito. Perfeito. Gente, eu vou ser muito sincero, depois dessa aula aqui não tem muita coisa a acrescentar não de falar. São pontos extremamente importantes e que hoje eu lido com, bom, a grande maioria dos CISOs, né, os principais do Brasil, e sinto também, acho que essa forma de convencimento e de conseguir pautar no momento de uma reunião de conselho, que às vezes eu sou convidado para participar junto com eles, de fazer conexões daquilo que está sendo apresentado com o negócio, que ele trabalha, que ele está ali há anos e anos e anos. Eu sinto ainda que é muito superficial. Então essa parte de entender o que é o negócio mesmo, como que ele funciona. E vocês estão do outro lado da mesa, vocês estão com consultoria, então vocês sabem o que é difícil, Sim. começar a estruturar um negócio do zero e principalmente mantê-lo, né. E é o que essa turma ouve, fala, conversa o tempo todo. Então fazer conexões com isso, é super, super importante. Fundo do coração, gostaria de agradecer, a presença de vocês foi demais, tá. Álvaro, Renan, Jairo, assim, que aula, que aula. Aula para vocês, ultrapassamos o tempo, geralmente fazemos com 45 minutos, hoje foi proposital, porque o nível da conversa, e a qualidade dela realmente exigiu que a gente, estendesse um pouquinho. Então, de novo, agradecer muito sua presença, Álvaro, Renan, muitíssimo obrigado, Jairo também, Obrigado a vocês. obrigado. E você que nos acompanha, isso daqui, esse nível de qualidade material feito para vocês. Espero que tenham gostado. Como eu mencionei, existem outros diversos episódios de altíssimo nível também, acompanhem lá. E até a próxima. Obrigado pela presença e nos vemos logo logo.